Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, e para a gente conseguir isso eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada, e outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que ajudá-la com tudo que ela precise, porque ela vai precisar de apoio para colocar as nossas ideias em pauta, ela vai precisar de apoio para votarem nas nossas ideias, entende? A gente tem que apoiar essa nossa liderança com tudo, entende? A gente apoiando elas vão conseguir disputar uma eleição e vão poder entrar na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona, entende? Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil como ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado. Um povo politizado é aquele que reivindica as suas coisas, é um povo que apoia as suas lideranças, é um povo que forma lideranças, é um povo que luta pelo país, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um país decente, vocês têm que ser um povo politizado. E se a gente não consegue mudar a população, a mentalidade dela para virar um povo politizado, a gente tem que se afastar dessa população, entende? E formar um país para nós, um país livre, de um povo politizado, de um povo que merece as coisas, entende? Um povo que reivindica as suas coisas e transforma o seu país numa coisa boa, entende? A gente se afasta, deixa aquelas pessoas do jeito que elas são, para um lado, para elas viver a sua vida, entende? E forma um país nosso, entende? Um país livre desse tipo de gente, entende? É assim que funciona, se a gente quer um país decente. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos nos ministros do STF. Quem coloca os ministros do STF é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, a elite brasileira. E nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, o povo brasileiro. Se a gente conseguir votar nos ministros do STF, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que essas pessoas, ninguém da população brasileira segue elas nas redes sociais, ninguém ajuda essas pessoas com nada, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai apoiar essas pessoas com nada, não vai ajudar eles com nada. Eles sabem também que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, o povo vai votar nos mesmos, entende? Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles nunca iam votar mais, é nesses que eles vão votar.
E quando chegar na época da eleição, o povo não procurou ninguém diferente para disputar as eleições, não fez nada diferente para mudar a situação. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles nunca iam mais votar. É nesses que eles vão votar, entende? Porque eles desprezaram procurar e apoiar pessoas diferentes. Eles não fizeram nada, entende? Por isso que eles vão ter o mesmo destino de sempre, entende? E, e quando passar algum tempo, eles vão voltar de novo dizendo que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. Dali uma semana, um mês, eles estão fazendo isso daí de novo. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país pequeno do lado do Brasil, que merece ganhar liberdade, entende? E nós merecemos um país bom para nós morar. Por isso que eu vejo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ir embora daqui, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior, não vai melhorar, porque o povo não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente tem que se mudar, entende? E formar um país livre para nós, entende? E deixar essa gente de lado, entende? Para eles levar a vida do jeito que eles escolheram, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, entende? O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa merece ganhar o seu país, um país livre, e nós merecemos um país bom para nós morar, entende? Por isso que é bom a gente se unir ao povo da Guiana Francesa. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os ministros do STF, em 4 anos. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? É assim que a gente vai conseguir ter um país bom para nós morar. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas é melhor eu vejo que é melhor ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil, é atraso de vida, porque o povo brasileiro ele é subversivo. Não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado, entende? Não tem como a gente guiar aquele que não quer ser guiado, entende? Por isso que esse país vai ser disso que tu tá vendo pra pior, entende? Porque o povo não quer que melhore, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.